acorde. E aí, 3, 2, 1, claquete. A gente está estudando a interferência. Falei para os senhores que a interferência é o encontro, a sobreposição de ondas de mesma frequência. É isso. Que essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Aí acompanhe comigo no desenho. Tá aqui, ó. Nós temos duas fontes. Primeira observação, em fase. Por que elas estariam em fase? Alguém pode explicar? Pelo desenho? Até porque, desculpa se você já ia explicar aí, eu vou te cortar, até porque ele vai dizer no enunciado do exercício se as ondas estão ou não em fase, quando não tiver desenho. Mas nesse caso aqui que tem desenho, né, você já pode dizer se essas ondas aí estão ou não estão em fase. Como é que você acha que você veria a fase dessas ondas? E aí, Ian Anderson? Como eu veria a fase dessas ondas? O que vocês acham que seria a fase da onda? Ah, velho, talvez sei lá, uma crista, aí depois outra hora tá num vale, não sei. Isso justamente é a concepção de fase, né? Quando se fala em fase, se fala em crista e se fala em vale. Agora dá uma dica para vocês então, se gerou dúvida. A fase é aquilo que a onda sempre começa, desculpa, é aquilo que a fonte sempre começa gerando. Então se você olhar para cá, olha que bonitinho, na fonte 1 nós temos crista, sempre começando com crista. E na fonte 2 também crista, perfeito? Né? Não olha assim, ó, não saibam aqui, crista com vale, vale com crista, crista com vale, então não está em fase não, né? Não, aqui essas ondas estão defasadas. O que é isso? Estão apresentando uma interferência que não é construtiva, né? É uma interferência destrutiva. Dá para você perceber que aonde eu tenho uma crista, está batendo com um vale. E é claro que essas fontes, elas estão sobrepostas. Eu não vou fazer um desenho em cima do outro, porque senão vocês não vão entender nada, né? Então eu estou colocando o desenho, um desenho em cima e um desenho embaixo, separado. Mas recapitulando, por que as ondas estão em fase? Porque as fontes criam o mesmo padrão, olha lá, crista e crista. Sempre olha o que está saindo da fonte primeiro. Tudo bem? Ficou claro isso? Ficou. Show. Aí o cara vira para você e pergunta assim: padrinho, qual é o comprimento de onda num lugar de interferência num ponto P? Ele pode perguntar para você duas coisas no primeiro momento, né? Qual é a interferência no ponto P? Você vai ver aqui que tem um ponto P aqui em cima, né? Eu marquei com esse tracejado para você. A primeira coisa que você vai identificar é que no ponto P eu tenho o encontro de uma crista com um vale. E se eu tenho crista e vale, nós temos interferência qual? Qual interferência que está rolando aqui? Destrutivo. Destrutiva. Perfeito. Então vamos marcar ID, interferência destrutiva, encontro de crista com vale. Só que ele queria provar isso matematicamente e até mesmo encontrar uma equação para relacionar o comprimento de onda dessas ondas, né, no ponto, no lugar de interferência. Qual o comprimento de onda dessas ondas aí que estão se encontrando? A primeira coisa que você sabe, e tem que saber assim demais, é que essas duas fontes têm a mesma frequência, não tem? Tem. Porque senão elas não interferiam. Então tem a mesma frequência. Se tem a mesma frequência, tem o mesmo comprimento de onda? Sim. É a ideia, né? Se elas estão no mesmo meio, na mesma velocidade, tem mesma velocidade e mesma frequência, tem que ter o mesmo comprimento de onda. Mas se por acaso eu não souber o comprimento, como eu posso calculá-lo? Essa é a grande ideia, né? Do fenômeno de interferência. A primeira grande ideia. A gente vai tentar ver duas hoje. Então acompanhe comigo no raciocínio. Da fonte 1 até o ponto P,
existe uma distância. Vocês concordam comigo? Da fonte 1 até o ponto P, olha lá que bonitinho, existe uma distância. Eu vou chamar essa distância de D1. E da fonte 2 até o ponto P, existe uma distância, que nós vamos chamar de D2. Fazendo com mais calma para você hoje, para a gente explicar o que vem a seguir. Lindões, quem é D1 menos D2? Ô Simon, D1 menos D2 é esse pedaço aqui, ó. Eu não sei se vocês concordam. Vocês concordam comigo? D1 menos D2, né? Uhum. Tudo até o ponto P é D1 menos D2, que é esse pedaço aqui. Não deu só essa sobrinha aqui para gente? Da fonte 1 até a fonte 2. O que é esse pedaço aqui? D1 menos D2, que a física resolveu chamar de variação entre as distâncias. E quando a gente chama variação, você já sabe, né? Delta D, tá aqui. Isso é a variação entre as distâncias. Mas olha que lindo. O Huygens, ou Huygens, né? Ao olhar para esse desenho, percebeu que D1 menos D2, em termos de onda, está representando ou está sendo representado por esse pedaço aqui. Vocês concordam? Sim. Em termos de onda, tudo D1 menos D2 é esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui, que eu estou tentando marcar ele bem forte para você enxergar, ele representa quantas ondas para nós? Quantas ondas tem aqui? Meia. Meia onda. E aí ele veio aqui e escreveu assim para você: delta D equivale a uma metade de onda. Quando ele pegou essa fonte 2 e levou ela para frente, para esse ponto que eu vou mostrar aqui para você, ó, e vai marcar aqui, ó, tudo bem? Para esse ponto aqui, repare que se essa fonte vier para esse ponto aqui, a onda não vai ficar desse jeito? Tracejado? Se você pegar a fonte 2 e arredar ela para a direita, todo mundo consegue enxergar isso? A fonte 2 está aqui, nessa bola. Se eu levar ela para essa bola aqui, e ela vai começar gerando crista, né? Porque é isso que ela faz. Se eu levar a fonte 2 para esse ponto aqui, não é esse desenho tracejado que ela está gerando? Sim ou não? Sim. E se ela gera agora nesse novo ponto, não vai começar a bater crista com crista? Vale com vale? Olha só o tracejado, tá? Tracejado vermelho, crista, com crista azul lá em cima. Agora, tracejado vermelho vale, com vale azul. Tracejado vermelho crista, com crista azul. Não daria interferência construtiva? Sim. Vocês concordam com isso? Vou botar aqui embaixo. Interferência construtiva, se a fonte for a tracejada, se eu arredar ela para frente. Agora, olhe para mim aqui em cima, por favor. Se eu arredar ela para frente, para esse lugar, a distância delta D, D1, que é tudo, menos D2, que é isso aqui agora, vai ser esse pedaço todinho aqui. Todo mundo concorda? A onda, a fonte 2 estava aqui. Agora eu estou arredando ela para frente, tá vendo aqui? Ela está começando aqui agora. Então, marcando ali em cima, olha a distância D1 menos D2. Quantas ondas eu tenho aqui? Uma. Mas uma onda são quantas metades? 2. Então ele escreveu delta D igual a 2 metades. Simon, por que você está dando esses dois exemplos para a gente? Te explico. Observe que na interferência destrutiva, delta D ficou igual a 1 lambda sobre 2. Enquanto na interferência construtiva, delta D ficou igual a 2 lambda sobre 2. Deu para perceber que a única diferença entre essas duas equações está no 1 e no 2.
que por acaso é ímpar e par. Daí ele escreveu uma equação universal para interferência, dizendo: ΔD será sempre N lambda sobre 2. N é o número de interferência, ficou conhecido assim. Mas a ideia é que você entenda que se esse N for ímpar, qualquer ímpar, a interferência será destrutiva. Se o nosso N for par, a interferência será construtiva. Então, para a interferência destrutiva, N ímpar. Para a interferência construtiva, N par. E essa é a equação, né? A primeira equação da interferência em 3 dimensões, que é o que está acontecendo aqui para a gente. Ficou claro a ideia da equação? Uhum. Ficou bastante claro? Ô, Sávio, Fala, o Má. N é o que mesmo? Não entendi? O N é o quê? Ah, ficou conhecido como o número de interferência, tá? Mas mais por causa da equação que eu vou explicar agora do que por conta dessa, tá, Marina? Mas ele ficou chamado como número de interferência e vai ficar muito mais claro no experimento que eu vou mostrar agora para vocês. E aí, olha que legal, se o cara tem o ΔD no exercício, né? Porque tem muito exercício que vai acontecer assim, ó. Fonte 1, fonte 2 e o ponto P. Então é isso aqui que vai estar rolando aqui, ó. O cara tem a distância D1, tem a distância D2. Ele pergunta para você, por exemplo, qual é o comprimento de onda para que se tenha uma interferência construtiva aqui máxima. Aí você fala assim, uai, interferência construtiva máxima? Qual é o comprimento de onda para que se tenha uma interferência construtiva máxima? Aí eu vou lembrar que nesse caso, né, nessa interferência, eu falei 3 dimensões, mas são 2 dimensões, né, 2D aqui. Nessa interferência 2D, interferência construtiva, o N tem que ser par. Aí eu vou pegar o primeiro par que eu tenho. Note que a primeira interferência que nós temos aqui, né, para calcular, é o N0. Eu não sei se você concorda comigo. Não sei se você concorda comigo. Ó, que se a fonte 2 estiver aqui, junto com a fonte 1, vai ter crista, crista, vale, vale. Crista, crista, vale, vale. Vocês concordam comigo? Uhum. Se as duas fontes estiverem juntas... Não entendi? Alguém me chamou? Não, já concordo. Tá. Se as duas fontes estiverem juntas, D1 menos D2 vale 0, porque elas saem do mesmo lugar. E aí não teria como você calcular nada aqui, né? Como calcular o comprimento de onda com o ΔD igual a 0? Então a gente vai trabalhar com os números de interferência aqui, na interferência de 2 dimensões, de 1 até o infinito, pares ou ímpares, né? Números inteiros. Então, se o cara pede para você qual é o comprimento de onda para que eu tenha uma interferência construtiva máxima, aí você vai pegar e falar assim, poxa, qual que é a maior interferência construtiva que eu posso ter? É o primeiro par. Interferência construtiva não é par? Então eu vou pegar o primeiro par, porque à medida que eu for pegando os próximos pares, né, eu tenho 2, 4, 6, 8, a onda significa que a onda está ficando mais distante, ou seja, significa que eu estou perdendo intensidade. Então qual seria a primeira grande interferência construtiva? No primeiro N par, que é 2. Qual seria a primeira grande interferência destrutiva? No primeiro N ímpar, que é 1. Eles chamam isso de interferência de primeira ordem, segunda ordem,
terceira ordem, né? Aí as formas de cobrar podem ser variadas. Mas se ele pedir para você qual é o comprimento de onda, você vai precisar do ΔD, é um caminho que ele vai te dar, e vai precisar saber qual é o tal número de interferência, né? Ele vai dizer para você, para a primeira interferência construtiva, então é o primeiro par. Para a segunda interferência construtiva, segundo par. E por aí vai. Então ela é bem simples de trabalhar, desde que você se lembre da equação. Né? Sem a equação, fica um pouco complicado de trabalhar. A segunda parte da nossa aula condiz com o experimento a partir disso aqui. A partir disso, que foi feito em uma cuba de ondas, ou seja, foram ondas que foram formadas numa cuba de água, então ondas mecânicas, né, que foi feito esse experimento. Um grande cientista chamado Thomas Young resolveu fazer esse experimento para a luz. Como, Simon? Pegando um laser, que é um feixe colimado, né, passando ele em uma fenda, cheguei a falar isso com vocês, né, na nossa introdução, na aula passada, passando ele em uma fenda, esse feixe ia difratar, e aí ele colocou na frente desse feixe difratado uma fenda dupla. O que acontecia quando ele tocava na fenda dupla? A fenda dupla se transformava em duas novas fontes, coerentes, formando ondas de mesma frequência. Todo mundo se lembra do desenho? Posso apagar isso aqui? Pode. Já perguntei apagando também, né? Rodrigo está presente aqui na nossa aula? Chegou aí, ó. Rodrigão, parabéns, Rodrigão. Nossa, obrigado. Parabéns, meu querido. Deus abençoe muito aí, viu? Não sei se é o caminho que você vai escolher por hora, mas parabéns pela aprovação. Valeu demais. Obrigado. Show de Uai, bola, aprovação? moleque. Ele não contou essa, não? Contou, não? Contou, não. Desculpa, Rodrigo. Não, tranquilo. É que eu passei Agora na revela aí, ué. medicina na Comemorar FACIG. junto. Ele passou em medicina na FACIG. E aí, mano, tipo, fiquei sabendo ontem. Sai tá hoje, ligado? né? Não, ele sai dia 13. Já tá na área, já, Eles né, sabem irmão? sai dia Alguém 13. ligou aqui em casa ontem falando. Aí eu até fiquei assustado porque, tipo, era pra sair no dia 13, mas Já ligaram, Aí sim, né? Rodrigão, parabéns aí. Às vezes por questão de... Porque a gente está numa época mais difícil, né? Essa questão toda aí. Às vezes por questão de segurar a vaga, neguinho já tá ligando para saber mais ou menos se vai ter que fazer segunda chamada e por aí vai, entendeu? A minha prima, quando passou, foi assim também. Minha prima cursa aí em Manhuaçu, ela é de Vitória, no Espírito Santo. Aí ela mora aí, né? Tá cursando aí. Quando ela passou, ligaram para ela também, antes da data. Mas amanhã já vai saber o restante, entendi. galera. Pô, parabéns, Rodrigueira. Parabéns mesmo. Obrigado, Simon. E Valeu. aí, meus lindos? Que show! Nós temos fonte 1 e fonte 2, né? Nós já fizemos essa parada aí. E eu disse para vocês que essas duas fontes novas iam se interferir. E aí, o que o abençoado do Thomas Young percebeu num anteparo que ele colocou à frente? Que essas ondas aqui, ó, geravam, tá vendo? Crista com crista, crista com crista, crista com crista, crista com crista. Essas ondas estavam se interferindo e estavam gerando aqui na parede regiões que ele chamou de franjas, tá? De interferência, franjinhas, você vai entender como. Regiões, vamos pegar o meio aqui, de máximos de luz e mínimos. Máximos e mínimos. Máximos e mínimos. A mesma coisa aqui para baixo. O que são máximos de luz? Interferência construtiva. Aonde está gerando luz com luz, crista com crista, vale com vale,
e gerando uma interferência luminosa, ou seja, eu vou enxergar, não sei se eu disse para vocês, mas esse experimento aqui, ele é feito sob baixíssima luz, então é feito no escuro, e é claro que entre os dois pontos de interferência construtiva, nós teríamos aqui escuridão, a interferência destrutiva entre esses pontos, ou seja, crista com vale, e você não veria nada. Então entenda, quando essas ondas foram se propagando e bateram no anteparo, ela mostrou regiões específicas de interferência construtiva, construtiva, construtiva e as destrutivas, ok? Bem entre elas, formando franjinhas na parede. Essa é a grande ideia. E a partir daí, ele desenvolveu... Fala para mim. Quando você coloca duas fontes sonoras de mesma frequência, aí fica que a chiadeira fica aquele... tá ligado? Sim. E aí acontece tanto a construtiva quanto a destrutiva. Sim. É Sim. por isso que a gente percebe esse Sim, esse senhor. negócio. Momentos de barulho, lugares de silêncio, né? A gente que não vai conseguir controlar o silêncio completamente, por causa da reflexão do som. Mas você vai ter regiões de amplitudes máximas e amplitudes mínimas. Um excelente exemplo, ok? Para a onda mecânica. E aqui ele resolveu fazer para a luz. Perfeito? Esse é o grande diferencial do experimento de Thomas Young, porque até então a galera tinha feito para ondas mecânicas, na água, né? Aí, se acontece na água, acontece também para o som. Então ficou meio que definido. Agora, para a luz, a galera ainda não tinha desenvolvido. É claro que, na hora que você faz esse experimento de franjas, ok? E você consegue fazer isso em casa, tá bom? Você consegue fazer isso em casa e não é difícil. Não é difícil, né? Você pode pegar um cartãozinho com um buraquinho no meio e colocar 2 fios de cabelo, um pertinho do outro, e jogar o laser no meio deles, que você vai enxergar isso aqui, né? O fio de cabelo como sendo a fenda, você vai enxergar isso aqui na parede. Dá para fazer também. Só que a ideia que ele observou foi a seguinte: ao olhar para a parede, ele percebeu que aqui no meio ele tinha a maior bola de luz. E que aqui do lado foi ficando mais claro. Meio óbvio, né? Está ficando mais longe das fontes. Então a intensidade fica mais fraca. Então, graficamente, é como se ele tivesse visto na parede algo assim, ó. Vou tentar desenhar aqui. Entendi, Simon. Entendi. Isso aqui mostrando o tamanho da amplitude na interferência construtiva máxima, é a central, logo do lado as destrutivas, depois construtiva mais ou menos, depois destrutiva, construtiva mais ou menos, e assim sucessivamente. Ok? Essa construtiva central, ele resolveu chamar de máximo central. E as outras, Simon? Os máximos laterais. Então, logo aqui acima nós temos o primeiro máximo lateral. Depois, o segundo máximo lateral. Embaixo, a mesma coisa. Primeiro máximo lateral, segundo máximo lateral, terceiro máximo lateral, do mesmo jeito, ok? A ideia aqui, especificamente, é qual o comprimento de onda, né, das ondas que se interferem construtivamente no primeiro máximo lateral. Ou no segundo... No primeiro máximo, no segundo máximo, qual é o comprimento dessas ondas que se interferem aqui, ou ali, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer lugar que você quiser? Essa foi a ideia.
E é isso que eu quero mostrar para você matematicamente, tudo bem? Bem nesse momento agora. Presta muita atenção no que eu vou colocar para você. Esse ponto aqui é o ponto central. Não sei se você está ligado, mas ele está ligando aqui, ó, o centro das fendas, F1 e F2, até o anteparo. Nós vamos chamar essa distância aqui de distância Dzão, ok? A distância entre as duas fendas, nós chamamos de Dzinho. A distância entre as duas fendas. Note, tanto Dzão quanto Dzinho pode ser medido, né? Pode ser medido. Acontece que a distância entre as fendas é uma distância muito pequena, da ordem de milímetros, centímetros, e a distância das fendas até o anteparo é muito grande, até da ordem de metros. Perfeito? E aí nós vamos ter aqui, ó, até o segundo máximo lateral. Vamos fazer até lá em cima, tá? Lá no segundo máximo lateral. A fonte F1 e a fonte F2. Olha que bonito. Então, ali em cima eu tenho D1 e aqui embaixo eu tenho D2. Se a gente traçar a bissetriz aqui, bissetriz, vamos ver se você entende matemática agora, e traçar a perpendicular aqui, Vixe Maria, você concorda comigo que desse ponto F1 até o segundo máximo lateral tem a mesma distância que essa ponta do pincel até o segundo máximo lateral? Aham. Porque eu tracei a bissetriz. Então, quem é o ΔD? Simon, é só esse caminho aqui. Ó. É só esse caminho aqui. Que por acaso faz um ângulo de 90 graus. Que por acaso, se eu fechar aqui com a distância entre as fendas, eu tenho um triângulo retângulo dentro de outro triângulo retângulo. Simon, não estou entendendo não. Cadê o outro triângulo retângulo? Te mostro. Aqui bonitinho. Observe comigo, por favor. Não é triângulo isósceles, não? Não entendi. Não é triângulo isósceles, não? Esse daqui, não é? O de baixo é retângulo? Esse daqui eu tenho isósceles, não tem? Tem. Aí eu posso aproximar esse daqui, com uma boa aproximação, para um triângulo retângulo. Justamente porque aqui eu estou fazendo um ângulo de 90 graus. Você concorda comigo? Que eu fechei aqui para 90 graus? Concorda? Uhum. Então eu tenho aqui aproximadamente um triângulo retângulo, mesmo que eu possa chamá-lo de triângulo retângulo isósceles. Tudo bem? Mas um triângulo retângulo, justamente por causa desse 90 graus que eu acabei de traçar aqui. Perfeito? Esse pontinho aqui, ó, é ΔD, aqui embaixo. E essa distância aqui é D. Tudo bem. Simon, aonde está o outro triângulo, que é o que eu estou querendo enxergar? Não é esse azul. É esse daqui, ó. Vamos traçar de vermelho? Do segundo máximo lateral até o máximo central, eu vou chamar de Y. Eu vou fechar aqui, que é a distância D, e vou ligar ali. Em vermelho, o nosso segundo triângulo, que tem o ângulozinho θ. Se você virar depois em casa aí, só por causa do nosso time aqui agora, você vai enxergar que esse θ está aqui também, ó, dentro do triângulozinho. Pois você tenta enxergar isso aí dentro da sua casa aí. E aí eu tenho ângulo para esse triângulozão, que eu estou escolhendo isso porque o Yang escolheu, né? Vou te explicar o porquê depois, que ficou satisfatório para ele escolher esse triângulo. Tem vários aqui que ele pode brincar. E esse pequenininho. Preste atenção. Esse ângulo aqui, você acha que ele é grande ou pequeno? Esses dois ângulos que eu separei. Eu disse, Um deles são menores que 90 graus, né? com certeza. Eu disse para você que essa distância Dzinha é muito pequena e que essa distância Dzão é muito grande. E disse também que essas franjas ficam muito perto uma das outras.
Eu estou desenhando para você esse segundo máximo lateral lá em cima de forma didática, mas eles são grudadinhos, as franjas, umas nas outras. Então, repare, eu tenho uma distância aqui muito pequena, da ordem de milímetros. Isso aqui da ordem de metros, o segundo máximo lateral vai estar lá na frente, grudadinho com o máximo central. Então, esse ângulo é grande ou pequeno? Pequeno. Muito pequeno. Sabe quanto que ele vale? Abaixo de 10 graus. E aí vai entrar um argumento matemático muito importante que eu não sei se você conhece. Repare comigo. Triângulo retângulo pequenininho. Quem é o seno desse ângulo? Simon. Cateto oposto, ΔD, sobre a hipotenusa, Dzinho. Para o triângulo pequeno, cateto oposto sobre hipotenusa. Para o triângulo grande, eu tenho duas medidas aqui, né? Que é a distância D, que eu posso medir, e a distância Y, que eu também posso medir com régua. Isso pensando no experimento, né? Essas duas medidas correspondem aos catetos desse triângulo. Então, eu vou usar a tangente. Quem que é a tangente daquele ângulo ali? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Desculpa, sobre o cateto adjacente. Falei besteira ali. Ok? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Amados, se você não sabe disso ainda, depois pede o seu professor de matemática para explicar o que eu vou colocar para você. Para explicar não, para demonstrar que é mais legal. Para ângulos extremamente pequenos, abaixo de 10 graus, ok? Ou tantos radianos, né? O seno é igual a tangente, que é igual ao próprio ângulo. 1 grau, seno de 1 grau é igual a tangente de 1 grau, que é igual a 1 grau, né? Próprio ângulo, 1. Então, lindo, o seno, a tangente, eles são iguais. Aonde, Simon? Quando o θ é menor do que 10 graus Celsius. Perfeito? 10 graus Celsius, meu Deus, 10 graus. E se o seno e a tangente são iguais, eu posso igualar. ΔD sobre Dzinho, Y sobre Dzão. E essa daqui é a fórmula para a interferência luminosa no experimento de Young. Toda vez que ele for propor o experimento no exercício, ele vai ter que te dizer qual é o tamanho, a distância do anteparo às fendas, a distância entre as fendas e a distância do máximo central até onde você está analisando a interferência. Tudo isso ele vai te dizer. Só que ele vai virar para você e vai perguntar assim, calcule o comprimento das ondas que interferiram ali naquele ponto. Tem comprimento de onda aqui dentro? Não. Nossa, eu jurei que você ia falar assim. Aonde? Não tem lâmpada aí? Tá Mas vendo o tem variação ΔD? de distância, né? Show. É. Tem a aham. variação de distância. E qual foi a equação anterior que o Young utilizou para propor tudo isso aqui? A equação da interferência de duas dimensões, ΔD. Quanto vale ΔD? Lambda sobre 2 vezes N, aonde N é o número de interferência. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, por favor. Repare, o máximo central é aquele em que D1 e D2 têm a mesma distância, são equidistantes. Então, o ΔD é zero, então nós chamamos o N de zero. O máximo central tem o N igual a zero. Ô Simon, se o máximo central tem o N igual a zero, ele é a maior interferência construtiva, os próximos continuam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí, meu irmão. Interferência destrutiva ímpar, construtiva par. Então, nós temos aqui N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6 e por aí vai.
Então, no segundo máximo lateral, que é o que o exercício está pedindo para a gente, você vai precisar do n para jogar aqui dentro da equação de ΔD. Então, vamos lá? Central é 0. Aonde é máximo é par. Primeiro máximo lateral é o primeiro par, n igual a 2. Segundo máximo lateral é o segundo par, n igual a 4. Então, o nosso n ali seria 4. Deixa eu mandar uma foto aqui para vocês. Peraí. O Y é o quê mesmo? A distância do máximo central